Do Senhor. Glória a Deus. Amém. Estão felizes de estar na casa do Pai nessa noite? É uma alegria, um privilégio para nós. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao fim de uma série de mensagens chamada Entre Nós. E uma série, como a Paulinha falou aqui, sobre relacionamentos. E eu vou fazer um recap rápido aqui do que foi a nossa série e por onde nós passamos. Nós começamos falando sobre relacionamentos saudáveis com o pastor Vini na primeira semana. Foi uma introdução sobre relacionamentos. Na segunda semana, nós falamos sobre amigos, sobre amizades que edificam. Então, que eu tive o privilégio de compartilhar com vocês. Depois nós tivemos sobre relacionamento conjugal. Muita gente se assustou com o título da mensagem. Se você não sabe, o título foi Sepultada ao Lado. Muito perigoso, mas foi uma bênção. Depois nós estivemos falando sobre amizades por interesses, abordando toda a parte de ambiente profissional, que foi compartilhada pela minha querida esposa, pastora Ana Paula, pastora Paulinha, ou somente Paulinha, se você quiser chamá-la assim. E na semana passada, o Vini compartilhou com a gente amizades fora do ambiente comum. Então, saindo da nossa casinha e tendo amigos de fora, essa foi as mensagens compartilhadas. Se você perdeu alguma delas, acesse o nosso YouTube, youtube.com/vidachurch. Lá você vai acompanhar as mensagens, enfim, tá bonitinho lá, tem uma playlist, tá bem legal. Tá bom? E hoje eu tenho a alegria, o privilégio e o desafio de compartilhar com vocês sobre relacionamentos de pais e filhos. Eu já vou dar um disclaimer, que eu passei muita vergonha no culto anterior. Porque eu chorei. Mas eu choro, eu não consigo. Então, assim, não é novo, tá? Isso acontece, ainda mais quando nós falamos de pais, dos nossos pais ou dos nossos filhos. Então, tem esse lugar, eu não consigo, eu vou tentar me segurar, tá? Prometo. Mas nós vamos hoje ler e aprender a partir da Bíblia sobre relacionamentos entre pais e filhos. Existem alguns, como a gente está falando, entre nós, existem alguns nós que podem ser desfeitos nesse lugar, nesses relacionamentos. E a Bíblia nos dirige para esse lugar como um manual, como nós podemos ler a Bíblia e entender como nós devemos nos relacionar com os nossos filhos e como nós podemos nos preparar para isso. O título dessa mensagem é Heranças do Senhor. Nossos filhos são heranças do Senhor. Bom, e antes de entrarmos no texto, na palavra do Senhor, eu quero compartilhar algo que nós temos vivido aqui, não somente nos Estados Unidos, no país que nós moramos, mas também no Brasil, e o que nós temos vivendo nos dias atuais. Nessa semana, nós nos deparamos com algumas notícias trágicas aqui nos Estados Unidos. Um adolescente de 16 anos que provocou um shooting em uma escola no Colorado. Feriu 2 alunos e depois ele se suicidou. Um jovem de 22 anos que assassinou Charlie Kirk, um ativista conservador, durante um debate numa faculdade. Lá no Brasil, e talvez essa seja a mais chocante de todas, uma menina de 11 anos, foi espancada por outros 5 amigos, também de 11 anos, no banheiro da escola e morreu. Nós estamos falando aqui de jovens, de adolescentes e de crianças. Nós teríamos muito para falar sobre tudo isso. É claro que nós não sabemos exatamente como isso tudo aconteceu, Ou melhor dizendo, como chegou até aí. Qual que foi o background disso aí? E qual que foi a motivação dessas ações?
mas eu não consigo acreditar que um relacionamento familiar bíblico e saudável não teria impedido essas e tantas outras tragédias de acontecer. Entendo, eu não estou colocando a culpa nos pais aqui. Mas eu estou dizendo que a palavra nos diz para ensinarmos os nossos filhos no caminho. Para estarmos com eles. Então eu realmente gostaria de aprender do Espírito Santo como o meu relacionamento com os meus filhos pode moldar a maneira como os meus filhos se relacionam com o mundo. Como uma relação abençoada e saudável entre pais e filhos dentro de casa vai se comportar fora de casa. E como isso pode ser visto como mudança na nossa sociedade. O texto que nós vamos ler, e eu vou pedir para você abrir aí sua Bíblia, está em Salmos 127, 1 a 5, que é o Salmo completo. Salmos 127. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Senhor, obrigado, Pai, pela liberdade que nós temos de ler a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender de Ti, ó Deus querido. Que o Senhor me use, que não seja eu, que não seja meus pensamentos, mas que seja o Teu Espírito Santo falando comigo e falando com a Tua igreja. Nós somos um nesse lugar, unidos para aprender de Ti, para entender de Ti o nosso propósito dentro das nossas casas, com os nossos filhos. Então, nos dirige nessa noite, ó Pai querido. Que essa mensagem possa ecoar, Senhor, nos nossos corações todos os dias. E nos lembrar da importância que nós temos como pais em nos relacionarmos com os nossos filhos. Que a sua presença seja palpável nesse lugar, assim como já tem sido, ó Pai. É o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto, geralmente, a gente divide esse texto no versículo 1 e 2 com o versículo 3, 4 e 5. Muitas pregações acontecem ou nesses dois primeiros ou nesses três últimos. E, na verdade, eles estão totalmente ligados aí, e é isso que eu quero trazer nessa noite para nós. E se repararmos bem nesse salmo, a primeira parte dele trata três das principais preocupações que nós, pais, geralmente nós temos em relação aos nossos filhos. Eu acredito que a maioria aqui seja pai ou mãe, né? Ou alguns ainda vão se tornar, ou temos filhos aqui também, né? Então, temos de tudo, acho que tá todo mundo na mesma página. E dessas preocupações, separamos três principais preocupações. E eu vou fazer um outro disclaimer. Preparamos, por quê? Porque quando fala de pais e filhos, eu não consigo falar dos meus filhos sem trazer a minha esposa junto. Então, praticamente, esse sermão é um sermão meu e dela. Então, a gente quase fez isso juntos, porque, somos um nesse desafio de nos relacionarmos com os nossos filhos. Então, vamos lá. A primeira preocupação são os valores.
Vamos começar lá pelos versos 1 e 2. Valores. A primeira parte do versículo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nessa primeira parte do versículo 1, fala sobre construção. Fala sobre edificação. E quando eu já fui buscar essa palavra, a primeira coisa que me veio foi falar exatamente sobre construção. Nós estamos na Flórida, a construção aqui está assim, está bombando, é casa construindo para tudo quanto é lado. E aqui dentro da nossa igreja, nós temos vários exemplos, pessoas que são construtores, ou que trabalham na construção, ou que entendem sobre construção, enfim, temos construtores aqui, ou envolvidos nisso. E aí, existe um lugar de sabedoria nessa construção. E acho que a primeira, depois que o terreno, eu estou falando num lugar de leigo, né, sobre construção, mas a primeira coisa, né, se prepara o terreno, mas eu acho que um dos primeiros passos, logo depois do terreno estar bala, é quando nós falamos sobre o alicerce. Esse lugar precisa estar muito bem feito, está muito bem firme, está muito bem posicionado. E eu peguei o primeiro exemplo que veio na minha cabeça, ele não está aqui hoje, ele está, inclusive, lá em Luxemburgo, ao lado do pastor Antônio, que é o Moisés. O Moisés, para quem não sabe, o Moisés ele trabalha com construção. Desde quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, e a primeira das nossas conversas foram desafiadoras. Esse lugar de construção para ele foi desafiador, porque não era algo que ele fazia no Brasil. Então ele aprendeu aqui, mas ele aprendeu assim, é um cara fora de série, ele aprendeu isso muito bem. Então, o Moisés sabe todas as etapas de uma construção, né? Ele sabe o passo a passo disso. Mas eu fiquei pensando assim, e se o Moisés fosse construir uma casa? Ele fala assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nenhum profissional, eu não preciso de especialista nenhum, eu vou construir minha casa do zero. E eu vou fazer tudo sozinho, porque eu sei tudo, eu sei a etapa, eu sei como é que eu vou construir. E quando eu pensei nisso, eu falei assim, eu acho que não vai dar muito certo isso aí. Porque a palavra, quando nós voltamos, diz assim, se o Senhor não edificar a casa. E eu pensei assim, o Moisés ele sabe o processo de como alicerçar uma casa, mas ele não sabe fazer isso sozinho. Ele precisa de um especialista. Ele precisa de alguém que vai falar assim, eu sei fazer o alicerce, então eu vou falar para você, eu vou fazer para você. Se o Moisés fizesse sozinho, literalmente a casa dele ia cair. Porque construiu da maneira dele. O Moisés, ele sabe todas as etapas, ele sabe como tudo funciona, mas ele não é o especialista. Então, quando nós falamos de edificar a casa, o Senhor traz essa responsabilidade para nós. Mas ele fala assim, se eu não estiver nesse lugar, a sua casa não vai se sustentar. E quando nós falamos de estruturar, ou de estrutura na criação dos nossos filhos, nós podemos relacionar isso com valores. São dos valores que nós ensinamos que serão o alicerce dessa estrutura que nós estamos conversando aqui. Esses valores, como cristãos, são construídos onde? No Senhor, na palavra e na sua presença. O que seria do Moisés sem um especialista? E o que seríamos de nós se não estivéssemos com o Senhor? E o Senhor nos molda com esses valores. Então, se o Senhor não for o construtor dessa casa, se a palavra dele não for o manual que rege os nossos valores, se ele não for o fundamento das nossas vidas, o nosso trabalho será em vão. As coisas vão ruir. E é isso que o salmista aqui nos alerta. Nós trabalhamos para edificar, construímos os nossos lares, mas se o Senhor não estiver nos direcionando, nos dirigindo, nos orientando, de nada vale o nosso trabalho. Se não estivermos com o manual,
ou com a planta aqui da casa, nosso trabalho será em vão. Isso só mostra que nós dependemos do Senhor. Na construção dos nossos valores, nós dependemos do Senhor. O texto lá em Mateus 7, 24, ele nos ajuda a abrirmos os nossos olhos para colocar isso em prática. Ou melhor, como devemos pôr em prática com sabedoria. O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve a palavra e a pratica. Nós ouvimos a palavra, os valores da palavra nos moldam e nós praticamos esses valores dentro da nossa casa. Nós ensinamos os valores na prática e não só de boca para fora. Os nossos filhos precisam de coerência. Aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos dentro dos nossos lares. E é dessa maneira que nós transmitimos o ensino e o aprendizado para os nossos filhos. E eu vou te dizer, tanto para mim quanto para nós pais aqui, não é a salinha do Kids que vai fazer esse trabalho. Os nossos filhos têm 1h30 lá na sala durante o domingo. Mas eles estão vivendo esse culto aqui que está acontecendo, inclusive, com louvor, com um momento de oferta, tudo mais, e com palavra, inclusive. Mas eles não estão vendo você e eu praticando aquilo que foi falado, inclusive, lá na salinha. Não apenas aquilo que nós falamos na nossa casa, mas aquilo que, como praticamos, eles não estão vendo a gente lá. A mesma coisa do youth, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Eles passam poucas horas aqui. E quem que é o responsável por isso? Quem que é o responsável de transparecer os valores bíblicos? Somos eu e você. A maioria de nós pais temos a oportunidade todos os dias para refletir o amor de Deus e os valores de uma vida cristã para os nossos filhos. A Bíblia nos dá uma estrutura muito clara de autoridade, de como o marido dirige a esposa e como os pais dirigem os filhos. Como é que nós temos dirigido os nossos filhos? E aí, a gente não tem como fugir. A gente vai para o melhor exemplo, o exemplo dos exemplos, que é Jesus. Jesus, com seus 12, falava assim: eu preciso que esses caras orem. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Então Jesus ia orar para mostrar para os seus discípulos que eles precisam orar. Jesus jejuava e queria mostrar para os discípulos que era necessário jejuar. Então Jesus ia lá e jejuava. Jesus queria que os discípulos amassem ao próximo, fossem piedosos, honestos, curassem. E os discípulos viam Jesus fazendo exatamente isso, na prática, sendo tudo isso, vivendo tudo isso. E quando a gente fala desses valores, e quando nós estávamos, inclusive, conversando sobre isso, eu lembrei do Otto, e às vezes o Otto tem um comportamento de, às vezes, tá falando muito alto, ou tá gritando, E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou gritando com ele. Eu estou gritando com ele porque ele está gritando. Será que eu estou transmitindo o valor que eu deveria transmitir para o meu filho dessa maneira? O que os nossos filhos têm visto a gente fazer? Queremos que os nossos filhos perdoem o irmão, mas nós somos o quê? Rancorosos. E provavelmente nosso filho vai ouvir alguma coisa assim: ah, não, aquele cara não, eu não vou perdoar, não. Queremos que os nossos filhos priorizem as coisas do Senhor, mas nós somos workaholics.
Estamos presos no nosso trabalho, de dia, de noite, às vezes de madrugada. Estamos idolatrando o nosso trabalho. Queremos que os nossos filhos, isso é difícil, hein? Queremos que os nossos filhos leem a Bíblia. Mas a gente está fazendo o quê? Ou a gente está no Netflix, ou a gente está aqui, ó, no Instagram, no Facebook. Os valores aos quais nós temos edificado a nossa casa são valores do Senhor? Nossa casa tem sido construída pelo construtor, pelo mestre da obra, na rocha que é Cristo, com os determinados valores criados por Ele. Provérbios vem para apoiar essa ideia. Diz assim, 24:3 diz assim: com sabedoria se constrói a casa. Com sabedoria se constrói a casa. E com entendimento se fortalece. E com entendimento se fortalece. E a primeira lição de Salmos, que nos leva a edificarmos nossa casa em Cristo. Ele precisa ser o nosso exemplo diário, onde nós firmamos a nossa casa e a nossa família. Nossa casa precisa estar firmada na rocha. Nós precisamos trazer o Senhor para o lugar que lhe é devido, o lugar dele dentro do nosso lar. Nós precisamos do Senhor. Amém? A segunda preocupação é sobre segurança. A segunda parte do versículo 1 diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Queridos, quem guarda a nossa casa é o Senhor. Quem nos guarda é o Senhor. Quem protege a nossa família é o Senhor. A gente pode ouvir e ver à nossa volta tudo que nós estamos vivendo, todas essas situações que eu acabei de ler, e notícias e tudo que nós estamos passando, e não tem como a gente nos sentirmos frágeis diante de tudo isso. Nós estamos expostos ao mundo real, do que estamos vivendo aqui, e nós estamos expostos ao mundo virtual também, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente ouve. E nesses ambientes que nós frequentamos, das pessoas que nós andamos, de quem nós nos relacionamos, nós devemos tomar cuidado e, obviamente, tomar todas as providências cabíveis para mantermos a nossa família segura, certo? Às vezes a gente coloca uma câmera na nossa casa, a gente entra no nosso filho e põe aquele negócio para bloquear. Eu não tenho filho ainda nessa idade, né? Mas com certeza a gente vai bloquear tudo no celular dele. Só vai ter joguinhos e olhe lá. Então nós tomamos atitudes como segurança dos nossos filhos, né? Mas a palavra diz que em vão todas as nossas atitudes. Em vão todas as nossas atitudes, se nós não confiarmos de que é o Senhor o nosso protetor, é aquele que zela por nós, é aquele que cuida de nós. Lá em Salmos 91, versículo 1 e 2 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. As nossas vidas estão na mão do Senhor. Podemos e devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Mas a gente precisa lembrar diariamente, quem guarda e quem livra é o Senhor. E, contando um testemunho para vocês aqui, pessoal, eu, cresci num lar cristão, com valores cristãos. Então, os meus pais, meu pai, minha mãe, sempre por perto e cuidando, sempre trazendo esse lugar. E eu cresci na igreja, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu comecei a aprender a tocar, tocava bateria e tal, não sei o quê, sempre toquei na igreja, vim crescendo. Nos meus 20 anos, sempre tocando na igreja,
perto dos meus 20 anos, chegou uma proposta de um amigo que tocava comigo na igreja. Esse amigo já não estava frequentando, tinha se afastado do Senhor, mas ele estava promovendo eventos e festas e bares, esses lugares assim. E ele, um belo dia, ele falou, cara, vem tocar comigo um dia. Aí eu falei assim, tocar num bar? Eu só toco na igreja. Eu só toco para o Senhor. Vem tocar num bar. E aí eu fiquei com a cabeça assim, né, doidona. Falei, cara, como que eu vou tocar num bar? Será que eu devo tocar num bar? Meu Deus do céu. Enfim, eu já tinha uns 20 anos, mas assim, o exemplo da minha casa foi sempre de... meu pai é músico desde jovem, só que meu pai... ele não tocava em bares, meu pai tocava numa orquestra, então meu pai eram músicas eruditas, então eu estava tocando em teatros, em coisas, né, talvez num show, mas era tudo diferente do que um boteco. E aí, cara, eu falei assim, eu vou ter que perguntar para o meu pai, eu morava com ele, eu falei, pai, o que você acha? Você acha que eu devo ir tocar? E para minha surpresa, por isso que eu vou falar que eu vou chorar, para minha surpresa, meu pai falou assim, vai lá ver o que é, vai lá conhecer, vai saber o ambiente que você está indo. E, querido, sabe por que meu pai fez isso? Por 2 motivos. Primeiro, que ele sabia que todos os valores da palavra ele tinha transmitido para mim. Ele tinha essa certeza no coração de que tudo que ele podia fazer através da palavra, ele tinha feito. E segundo, que ele sabia que quem guarda é o Senhor. É o Senhor que guarda. E ele fez exatamente isso. Ele falou assim, vai lá ver como é que é. E eu não tenho dúvidas que enquanto eu estava lá, meu pai estava assim, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, guarda a vida do meu filho. Protege meu filho, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe que nada aconteça, em nome de Jesus. E eu fiz minha parte, eu estou muito louco aqui de mandar ele, mas ele precisa saber. E eu vou saber ainda mais que quando ele voltar, o que ele falar para mim vai só confirmar aquilo que eu ensinei para ele. A maneira que eu instruí para ele. Debaixo da palavra, debaixo de oração, debaixo do devocional. Né? E eu estou falando do meu pai, mas isso... meu pai e minha mãe, porque ela, obviamente, teve participação em tudo isso. Então, isso é uma loucura, fazer com o filho. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele poderia confiar naquilo que ele tinha me instruído. As famílias constroem suas casas e as sentinelas guardam as cidades, mas ambas as atividades são inúteis se o Senhor não estiver presente. Não cometa o erro de deixar o Senhor fora da sua vida e da sua casa. Se o deixar fora, todas as suas realizações serão inúteis. Faça de Deus a sua prioridade mais elevada e deixe que Ele edifique a sua casa. Faça a sua parte, como pais que cercam, que cuidam, que dirigem, mas, acima de tudo, oriente seus filhos na palavra do Senhor e levem eles para esse lugar. É esse lugar que nós devemos levar nossos filhos. E, por cima, sejamos convictos que estamos levando os nossos filhos para um lugar de comunhão, de relacionamento com Deus. Eu não tenho dúvidas que meu pai tinha essa certeza. De que eu estava e que eu vivia um relacionamento com Deus. Porque senão ele ia falar não. Fala, não, Tiago, você está doido. Não. Ainda não cumpri aquilo que eu deveria cumprir, mas ele sabia que eu tinha um relacionamento com Deus. A terceira preocupação que nós temos é o sustento. O texto diz, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Quando nós não deixamos o Senhor cuidar de nós, quando fazemos na força do nosso braço, quando queremos fazer tudo o que nós podemos, a nossa família paga o preço. A nossa família paga o preço.
E aqui o Senhor está falando de tempo. Quando nós trocamos o nosso tempo pelo nosso trabalho. Isso é duro, né? Ainda mais, especialmente quando nós estamos aqui na Flórida, ou nos Estados Unidos, ou quando nós somos imigrantes, que às vezes a gente tem que trabalhar em 2, em 3. Mas quanto tempo temos dedicado para os nossos filhos? Quanto tempo estou participando da vida deles? Temos focado no sustento dos nossos lares e esquecendo de preparar os nossos filhos? Ensinar os nossos filhos no caminho? É um desafio. É um desafio para todos nós. Mas eu preciso me interessar pelas coisas dos meus filhos. Não esquecendo o meu trabalho, mas eu preciso estar com os meus filhos. Eu preciso me interessar por eles. Eu preciso me interessar pelas coisas do Otto, falando que o tigre mata o hipopótamo. Porque ele ama animais. E aí ele me fala, pai, você sabia que a girafa come não sei quanto de alface num dia? E sabe o que é a minha resposta? Sério, filho? É verdade? Me conta mais sobre isso. Eu preciso estar perto do meu filho. Eu preciso me interessar por aquilo que por aquilo que ele se interessa. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque para isso acontecer, para eu me interessar pelas coisas do meu filho, eu preciso de tempo com eles. E a partir desse tempo com eles, e quando eu estou me interessando pelas coisas do meu filho, hoje ele está pequeno, com 7. Mas quando ele já tiver os 11, 12, ele vai vir com os assuntos muito cabeludo. E a gente falou isso no camp ontem. Ele vai vir falar sobre sexo, as meninas vão vir falar sobre menstruação, sobre o corpo, sobre... E a conclusão que a gente chega é que assim, para a gente ter uma conversa, e para a gente ter intimidade, para a gente chegar nesse lugar com o nosso filho, para falar esse determinado tipo de assunto, nós precisamos ter intimidade com eles. Se nós não temos intimidade com nossos filhos, se nós não nos interessamos pelos assuntos deles hoje, lá na frente, eles vão falar, meu pai não dá bola para o que eu falo. Ele não se interessa por aquilo que eu converso, pelos assuntos que eu estou trazendo. Então, quando nós entramos nesse lugar de dedicar tempo aos nossos filhos, tudo muda. Mas isso demanda tempo, disponibilidade. E quando falamos de tempo, automaticamente falamos de dinheiro. Como diz o ditado, tempo é dinheiro. E nós temos a impressão de que quanto mais eu trabalhar, mais eu me preocupar com o sustento da minha família, mais eles estarão seguros. Estamos falando sobre segurança e sustento. Sim e não. É claro que nós devemos nos preocupar com esse lugar, de nos dedicarmos ao nosso trabalho, mantermos a nossa casa bem cuidada, provisionada, mas nós não podemos nos sujeitarmos aos nossos trabalhos e deixar o Senhor de lado. Achamos que nós somos os provedores principais da nossa casa. A minha pergunta é, quem que deu o seu trabalho? Quem que que deu a sua promoção? Quem que derramou sobre você provisão? Foi você mesmo? Foi na sua força? Foi no seu currículo? Ou foi o Senhor? Muitas vezes nós trocamos a presença como pais pelo conforto que o dinheiro dá para dentro da nossa casa. Muitas vezes eu troco a minha presença por presentes ou por coisas. Quando o mais importante para os nossos filhos é o tempo de relacionamento. O nosso erro está em se preocupar tanto em deixar os nossos filhos bem, né? Financeiramente bem, e nós nos esquecemos que o que nós temos que tornar os nossos filhos são homens e mulheres de Deus. São homens e mulheres que temem a Deus. Esse é o nosso lugar. Nós fazemos de tudo para garantir que eles conheçam e vivam o evangelho verdadeiro. Nós precisamos estar nesse lugar. Muito maior do que as carreiras, do que os sonhos, nós precisamos garantir que estamos ensinando os nossos filhos
sobre a vida eterna. É isso que eles vão levar daqui. É a vida eterna, é o foco da criação dos nossos filhos. É fazê-los homens e mulheres de Deus. E o Senhor pode. O Senhor pode. Lá em Eclesiastes 3, diz assim: há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Deuteronômio 6 e 7 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Logo, a palavra está em todo o tempo. A palavra do Senhor precisa estar dentro dos nossos lares em todo o tempo. Não somente quando nós falamos, mas quando nós praticamos. E agora eu vou concluir com os 3 últimos versículos desse salmo. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esses 3 últimos versículos nos traz à luz a importância dos nossos filhos, do relacionamento com eles, corroborando os primeiros pontos que nós acabamos de conversar. O Senhor deixa claro que é uma bênção nós termos filhos. Eles são herança do Senhor, eles são tesouros, eles são presentes, eles são bênçãos. Acabamos de ver aqui famílias consagrando os filhos ao Senhor. Eles são maravilhosos. Nós temos um tesouro na nossa mão. E eu me arrisco a dizer que os nossos filhos são a nossa maior arma para falar do Evangelho e para cumprir o ID do Senhor. Porque nós falamos no nosso lugar, né? Eu consigo pregar para alguém, eu consigo para 1, 2, 3 pessoas. Os nossos filhos pregam para outras. E os filhos dos nossos filhos vão pregar para outras. E os filhos dos nossos filhos vão pregar para outras. Então, a partir do momento que a nossa primeira geração é colocada diante da palavra do Senhor, exposta, instruída, é de geração em geração que o Evangelho vai ser compartilhado. A nossa parte é o preparo deles para um objetivo. É quando preparamos essas flechas. Nós somos guerreiros e nossos filhos são flechas. Eu vou trazer uma notícia não muito boa, mas tenho a certeza que os nossos filhos, eles não são nossos. Mas eles estão no melhor lugar, eles são do Senhor. Eles são do Senhor. Eles são flechas preparadas a partir de nós para o futuro, para o mundo, para a nossa sociedade, para não deixarmos de ouvir esses tipos de notícias que nós estamos ouvindo, ou pelo menos ouvir menos notícias do que nós estamos ouvindo. Isso é muito sério. A maneira que nós estamos cuidando dos nossos filhos. Eles são a herança do Senhor e são a sociedade do futuro. No versículo 5, diz assim: não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui fala que os filhos protegem os pais na velhice, né? Eles falam que quanto mais filhos na sua aljava, melhor que você vai lançar, e no final das contas, quando os inimigos vierem atacar, vocês terão seus filhos como proteção. E não é uma moeda de troca, né? Vou primeiro preparar meu filho para ele cuidar de mim depois. Não, pelo contrário, ele está ali para, né, quando eles crescerem, para cuidar de nós. E será que nós estamos
cuidando dos nossos filhos através dos relacionamentos? Será que nós estamos levando os nossos filhos para esse lugar? E aqui eu tenho um testemunho rápido do que eu presenciei vindo para cá hoje. Eu percebi que a Paulinha, mesmo não sendo criada num lar cristão, por pais cristãos, hoje, graças a Deus, a mãe dela tem se achegado ao Senhor. Mas ela não aprendeu, na adolescência ela não aprendeu dentro de casa. Ela foi aprender na igreja. Olha que bênção termos nossos filhos na igreja também. Mas hoje a Paulinha financeiramente consegue abençoar a vida da mãe dela lá no Brasil. Ela consegue cuidar da mãe dela lá no Brasil. Por quê? Porque ela entendeu os valores da palavra de Deus quando fala de honrar o seu pai e sua mãe. E de abençoar o seu pai e sua mãe. Esse lugar é muito precioso, irmãos. Esse lugar, quando nós cuidamos dos nossos filhos, quando nós instruímos os nossos filhos, é muito precioso. Eu sei que é um desafio. Eu sei que o nosso trabalho, às vezes, nos consome. Às vezes, as preocupações dos nossos dias nos consomem. Às vezes, tem tantas coisas nos cercando. Às vezes, tem muitas raposinhas nos tirando dos lugares. Mas nós precisamos colocar os nossos filhos perante o Senhor. E nós precisamos nos relacionarmos com eles para isso acontecer. O Efésios 6:4 diz assim: Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Nós temos um compromisso com o reino de Deus, em criar nossos filhos apaixonados pelo Senhor. Eles serão a luz do mundo e o sal da terra. Eles serão a luz do mundo e o sal da terra. É através desse relacionamento, queridos, no tempo com eles, no tempo dedicado a eles, que dirigimos os corações para o relacionamento deles com o Pai. Começa em nós, nos relacionando com os nossos filhos, para que futuramente eles se relacionem com Deus. E eu vou dizer o quanto é lindo vivenciar isso. Comentei no culto passado, exemplos disso acontecendo na nossa família. Falei eu acho que eles não estão aqui hoje, a família Ruiz, o Vinícius e a Letícia. Eu vejo, não sei se é diariamente, mas pelo menos aos domingos eu vejo uma mesa com Bíblias abertas em família. Ele, ela e suas filhas, estudando a palavra de Deus. Ontem, nós ouvimos o testemunho da Dani e do Ed, que intencionalmente abrem uma mesa, trazem os filhos para essa mesa e falam assim: vamos conversar, o que está acontecendo aí? O que está passando por aí? E vem cá, vamos ler aqui, o que a palavra fala? É isso que precisa acontecer, queridos. Esse é o nosso desafio com os nossos filhos. Mostrando que os valores são baseados na palavra do Senhor. Que estamos seguros quando estamos aos pés do Pai. Que o cuidado e a proteção vêm dEle. E que o nosso sustento vem dEle. Tudo que nós somos e tudo que nós temos vem do Senhor. Os filhos são bênção para nós. São flechas com o poder de transformar. São flechas com o poder de transformar a sociedade, o ambiente que vive. A partir do momento que nós instruímos os nossos filhos na palavra do Senhor. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso lugar. E não existe nada que nós possamos construir, trazendo tudo que nós lemos aqui, senão nos relacionando com os nossos filhos. Nós precisamos desse tempo. E o Senhor fala conosco nessa tarde o quanto isso é importante. O quanto isso é importante para a nossa sociedade e para o mundo que nós vivemos hoje. Nós acabamos de ler notícias horríveis de jovens e de adolescentes e até de crianças. E nós precisamos despertar para esse lugar. Amém? Vocês recebem essa palavra? Abaixe sua cabeça, Senhor.
Ah, Pai, como nós aprendemos contigo, Pai. Como nós precisamos do Senhor, ó Deus, dentro dos nossos lares. Como nós precisamos de sabedoria vindo do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, da Tua graça. Nós precisamos do Teu amor, mas nós precisamos nos derramar na Tua palavra. Nós precisamos aprender, nós precisamos nos dobrar diante de Ti, da Tua palavra. E nesse lugar nós queremos aprender de Ti, para que os nossos filhos sejam instruídos diante de tudo isso. A Tua palavra é um manual de vida para nós. E nós clamamos, ó Pai, pelos nossos filhos. Nós clamamos pelos nossos filhos. Pai, eles são flechas, eles são Teus, ó Deus querido. E nós queremos estarmos preparados, ó Pai querido, para disponibilizarmos tempos nessa relação. Pai querido, que nós possamos lembrar diariamente que flechas poderosas são os nossos filhos, ó Pai querido. O quanto eles são maravilhosos e o quanto eles são um presente do Senhor para nós. E nós precisamos saber cuidar desses presentes. E nós precisamos mergulhar na Tua palavra. E nós precisamos que eles mergulhem nessa palavra. E nós precisamos que eles absorvam esses valores da Tua palavra. Nós precisamos que eles saibam que eles estão seguros em Ti. E que o Senhor é o Deus da provisão, é o Deus do cuidado. Senhor querido, em nome de Jesus, nos capacita como pais a entender esse lugar nosso, Pai querido. E nos faz lembrar todos os dias a responsabilidade que temos de levarmos os nossos filhos para o Senhor. E nós oramos que a Tua bênção esteja sobre eles. E que Tua bênção esteja sobre a nossa família. E que a bênção esteja na nossa casa. E que a bênção esteja sobre os nossos filhos. A partir do momento que nós o instruímos, nós sabemos que os filhos abençoarão os filhos dos nossos filhos. E os filhos dos nossos filhos. Em nome de Jesus, querido. Pai querido, em nome de Jesus, nos dá a certeza desse lugar que o Senhor nos chamou para abençoar a vida dos nossos filhos, ó Pai querido, em nome de Jesus. Essa é a oração de um pai que clama, de um pai que precisa ensinar o filho no caminho que deve andar. Ouve as nossas orações nessa noite, em nome de Jesus. Consagramos os nossos filhos para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, para que a sociedade mude, para que o futuro dos nossos países mudem, Senhor querido. Em nome de Jesus, é dessa maneira que nós oramos, clamando por Ti, a Tua bênção para dentro dos nossos lares. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se levante agora, querido, no